Fala pessoal, nota do editor aqui, avisando que eu subestimei o potencial do top 10 e quando terminei de gravar o vídeo ele acabou ficando muito maior do que esperado, então eu dividi ele em duas partes, ok? Essa é a parte um apenas, então vamos seguir com o vídeo. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal All Lisba, eu sou o Lisba e hoje irei fazer um vídeo com os meus top 10 melhores animes que eu já assisti. Essa lista é com certeza apenas opinião pessoal e é mais acima de tudo para mais uma vez mostrar o tipo de conteúdo que eu gosto para que vocês vejam, conheçam melhor e quem sabe até consiga fazer vocês comentarem alguma coisa a respeito desses animes. A gente pode ter uma conversa se vocês já assistiram eles, se vocês se interessaram pela descrição e resolveram que vão dar uma chance de assistir eles também. Inclusive, eu quero convidar todos vocês que assistirem esse vídeo deixarem um top 10 de vocês nos comentários para a gente poder conversar junto. Obviamente, isso é apenas para que a gente possa interagir junto, não precisa julgar, não precisa criticar o top um do outro, não precisa reclamar dos animes, isso aqui não é um ataque a ninguém, beleza? Isso aqui é apenas uma atividade para fazermos juntos. E antes de começar, eu queria fazer duas menções honrosas a dois animes que, quando eu estava fazendo, eles entraram no top 10 pra mim, e depois eu tirei eles por causa de outros animes que eu fui lembrando no meio do caminho. Inclusive, eu posso lembrar de mais animes, então esse top 10 é um top 10 contando a partir da data de hoje. Pode ser que amanhã mesmo já assista algo novo e mude de lugar, etc. Mas, enfim, as duas menções honrosas que eu queria deixar. A primeira é referente a Dragon Ball Z, em específico. Eu já assisti uma parte do Dragon Ball clássico, do GT, o Super assisti inteiro e de alguns filmes. Eu, inclusive, acho que falar sobre os filmes de Dragon Ball por si só já é um conteúdo muito bom. E por que eu coloquei ele como menção rosa, mas tirei ele do meu top 10? Ele é um dos primeiros animes que eu assisti. Ele não foi o primeiro está nesse top, inclusive, a gente vai chegar nele mais tarde. Mas mesmo que ele não tenha sido o primeiro que eu assisti, provavelmente ele foi a primeira interpretação que eu tive do que é um anime por causa do jogo dele, né? Eu joguei na época do PlayStation 2 o Dragon Ball Tenkaichi 3, Budokai Tenkaichi 3, desculpa. E através dele eu comecei a conhecer o universo de Dragon Ball antes mesmo de assistir o anime. E é um anime clássico. Eu sei que muita gente fala sobre como ele é clichê, inclusive eu acho que essa mentalidade está mudando, porque quanto mais a gente entra nesse assunto, mais o pessoal vem falando bem desse anime, e eu fico muito feliz, porque ele é um anime não só que muitos desses clichês se tornaram clichês por causa dele, por causa do sucesso dele, como ele é uma qualidade muito boa. Quando eu vou reassistindo ele, cada vez eu vou gostando mais e mais dos personagens. Ó, eu lembro que eu reassisti, eu fui vendo as cenas do Goku, do Vegeta, da evolução deles, e eu achei isso maravilhoso. Eles definitivamente, pô, entregaram tudo o que podiam naquela época. Eu sei que alguns vão falar que o mangá é melhor, mas se vocês assistiram o meu vídeo anterior a esse, vocês já sabem que eu não li o mangá, então eu não posso comparar. Mas eu nem acho que precisa, porque são obras diferentes, mesmo que estejam seguindo a mesma história, e que ambas podem ser boas. Mesmo que a do mangá possa ser melhor, eu ainda acho que o anime é bom e eu acho que vale a pena comentar isso aqui. E o segundo anime que eu queria colocar nessa menção honrosa é Barakamon. Barakamon é um anime que me tocou bastante. Eu já assisti ele uma vez no passado e eu reassisti ele semana passada, em comparação ao momento que eu estou fazendo esse vídeo. Embora ele não esteja no meu top 10, eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre ele nesse canal. É uma das coisas que eu pretendo gravar um vídeo, porque ele tem uma mensagem muito boa e que eu quero muito passar. E por isso até eu vou até evitar falar ele demais, até porque esse vídeo vai ficar muito longo aparentemente, porque só nesse trecho que eu tô falando das menções honrosas eu já gastei 3 minutos aqui, né? Então vamos agilizar e vamos logo para o top 10. Em décimo lugar, eu vou deixar o anime Saiki Kusuo. O nome é mais longo que isso, mas eu vou falar a versão resumida. O anime é um anime de comédia, e muita gente não considera normalmente colocar animes de comédia nos seus tops, né? Porque normalmente é mais bobinho e tal. Mas se o anime se propõe a te fazer rir e ele te faz rir, ele está cumprindo o papel dele. Então eu não vejo do porquê não colocar ele no meu top 10. Para mim, ele não só é um anime muito engraçado, como ele é um anime que eu já assisti ele inteiro novamente, só para poder reassistir junto com minha irmã.
Então, para vocês verem como foi uma experiência muito divertida para mim. O resumo desse anime é que ele se trata sobre Saiki, que é um garoto com poderes de telepata, basicamente, né? Ele consegue fazer diversas coisas, né? Ele é quase como um deus em quesito de poder dentro desse anime, mas que quer viver uma vida normal. E isso coloca ele em situações muito engraçadas, porque as pessoas que deveriam ser normais ao redor dele, na verdade, são mais estranhas que ele e sempre colocam ele em situações cada vez mais bizarras e que tiram ele da zona de conforto. É muito engraçado. Eu acho que vale a pena assistir. É um anime de comédia bem mais besterol. Se você não está acostumado a assistir anime, eu não vou recomendar ele pra você, porque, primeiro, não tem ele dublado, e segundo, ele tem um humor que é muito rápido. Os diálogos deles, às vezes, eles ficam aceleradíssimos. Eu lembro, por exemplo, de ter assistido isso com minha mãe e ela não ter conseguido acompanhar o suficiente o diálogo para entender qual foi o gancho da piada. Mas, ainda assim, é um anime muito bom e eu recomendo muito. E o anime na posição número 9, que eu vou colocar no meu top, é Code Geass. Code Geass é um anime que eu assisti tem bastante tempo, então eu nem vou tentar descrever ele em um nível mais profundo, porque provavelmente eu falaria algo de errado. Mas em resumo, é um anime que se trata num futuro distópico, em que o nosso personagem principal ganha um poder com o olho dele, em que ele consegue dar comandos, seguindo certas limitações, é claro, para as pessoas que olham para ele, e isso faz com que ele comece uma rebelião para tentar lutar pelo que ele acredita. Esse é um anime que eu acho ele muito interessante de você ver, principalmente se você gosta de algo meio na vibe Death Note, ou No Game No Life. Se você gosta desse tipo de anime em que a estratégia do outro e essa luta intelectual é o foco, eu recomendo bastante. É um anime que eu assisti para poder conversar com um amigo meu sobre isso e acabou se tornando um dos melhores. Nessa época eu também assisti com esse mesmo amigo Steins Gates, entretanto, se você está assistindo meu amigo, Steins Gates não está nessa lista, mas é muito bom também. Em oitavo lugar na minha lista eu vou colocar outro anime de comédia. E esse eu acho ainda mais provável de vocês conhecerem em comparação com Saikusuo, que é Danshi Konkosei no Nichijou. Provavelmente eu falei o nome errado, eu acho que eu coloquei um N depois de Koukosei. Mas não tem problema, em japonês não é uma das línguas que eu sou fluente, com certeza. O importante é vocês entenderem que tipo de anime é esse. E esse anime pode ser traduzido como o cotidiano de garotos do colegial. É um anime puramente besterol, com piadas bem quinta série mesmo, mas que eu acho hilárias. Foi um dos primeiros animes de comédia que eu já assisti. Cara, ele é muito bom. Eu acho ele hilário, de verdade. E eu acho que várias das situações, mesmo que não ocorram da mesma forma, ou que não ocorram em geral, lembram de certa forma, ou pelo menos dão a sensação de você estar no colégio, aquele climinha meio de brincadeira. Se você teve uma infância que você brincava muito com os amigos, saía, fazia travessuras, fazia cagadas, esse é um anime que ele passa muito essa sensação. Ele não é tão difícil de compreender em comparação com Saiki Kusuo, embora ele também não tenha dublado, e tem um humor que talvez não alcance a todos, mas me alcançou e pra mim ele marcou a minha infância. Inclusive assisti ele na minha adolescência, então bateu demais a época. E antes de eu falar o sexto colocado do meu top list, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário se você já assistiu até aqui. Ajuda a divulgar o meu canal. Se você puder assistir o vídeo do início ao fim, eu também agradeço bastante, viu? Qualquer colaboração que você fizer ajuda, não precisa ser necessariamente monetária. E vamos lá, sexta posição. Mais um corte do editor aqui. Acabei descobrindo durante a edição que o arquivo do sétimo colocado foi corrompido, e por isso eu acabei tendo que pular ele. Eu vou gravar ele novamente para o próximo vídeo, mas podem seguir com o sexto. Na parte 2 eu vou voltar aqui e falar do sétimo lugar. Esse aqui me dói bastante não estar, pelo menos no meu top 5, porque ele é um anime muito bom e, inclusive, se você pesquisar por aí, você vai ver muita gente falando sobre como esse anime mudou a vida dessas pessoas. E por mais que eu concorde com todas elas, eu ainda assim tenho outros 5 que pra mim foram mais importantes. E eu estou falando de Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann é um anime que chega a ser até difícil de explicar sobre ele, porque ele é meio maluco. Ele é um anime que começa com o Simon,
que é um escavador que vive numa sociedade subterrânea, junto com seu parceiro Kamina. O objetivo dos dois é saírem de lá e irem para a superfície. Eu não vou falar mais nada a partir disso, por mais que esse vídeo, o ideal seria que eu comentasse um pouco sobre cada um dos animes, porque eu acho que você deveria dar uma chance para esse anime. É um anime que eu recomendo para qualquer um, mas principalmente eu acho que tem dois públicos que iriam adorar isso. Um primeiro é um público iniciante, um que não sabe muito bem o que é um anime, porque eu acho que é um anime perfeito para mostrar algumas características que você vai encontrar em outros tipos de animes, né? Aqueles famosos clichês que aqui são muito bem executados. Então, mesmo que você fale que algumas dessas características são repetidas, etc., eu não acho que é sobre a característica em si, e sim sobre a execução. E aqui eles são executados com maestria. E o segundo público que eu diria seria alguém que já assistiu muitos animes e quer algo novo. Por quê? Porque esse anime apresenta algo novo? Não necessariamente. É claro, pode ser que você veja algo que você nunca viu em outros tipos de animes aqui. Mas o ponto pra mim é que esse anime ele é a prova perfeita de que se você já tá cansado, se você acha que toda fórmula tá repetitiva e você acha que o problema é das fórmulas, esse anime eu acho que ele foi feito pra te provar que não é sobre a descrição diferentona que torna o anime bom, e sim a forma com que ele é feito, executado e bem elaborado. E Tengen Toppa Gurren Lagann faz tudo o que ele faz de uma forma muito divertida. Eu mesmo já tinha assistido muitos animes antes de assistir ele, e quando eu assisti, eu pensei, caramba, tudo que ele fez aqui foi incrível.